A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical. Sou o Diácono Denis Pereira e todas as semanas estamos por aqui. Neste final de semana eu peço licença para gravar para vocês com esta linda camiseta da AD Limeira, ali com o meu amigo líder dos adolescentes, ali Everton, sua esposa, aquela turma linda e abençoada da AD Limeira. Está muito calor, não posso abrir a janela por causa do barulho externo, então para eu não fritar, para eu não cozinhar aqui dentro, eu vou gravar todas as aulas de camiseta. Amém, irmãos? Muito bem, pega a sua revista, você sabe que aqui todas as semanas nós temos as lições, as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é importante você, se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, comente os nossos vídeos, dê like, irmão, clica no joinha aí, tá certo? E compartilha com seus alunos, compartilha com outros professores. Esta interatividade, curtindo, comentando, compartilhando, faz o YouTube divulgar para mais pessoas o nosso conteúdo. Divulgue, compartilhe, comente, como meu amigo Jorge Orrache, lá de Campo Grande. Eli Alves esteve comentando aqui também, Isabel Cristina comentou também os nossos vídeos, Nedsley Chaves, Lana Moreira comentou aqui os nossos vídeos e muita gente comenta, não dá para ler o nome de todos, mas Ângela Cordovil comenta, o seu comentário é importante para nós, deixe dicas e sugestões aqui, pegue o seu material de estudo, bora para mais uma aula da Escola Dominical. Lição 13 da classe de jovens, Malaquias. Deus se importa com a família. Nós vamos ver hoje que o livro de Malaquias não fala só a respeito de dízimos e ofertas não, hein? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto, da tua aliança. Honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Eu estava pensando nestes dias, eu e minha esposa acabamos de completar 23 anos de casados, e é muito comum as pessoas se preocuparem com presentes, não é? O que eu vou dar para ela? E eu estive pensando que em tempos de casamentos tão fragmentados, em que o divórcio tem se tornado algo comum, inclusive no meio cristão, às vezes o maior presente que podemos ofertar à nossa esposa é a nossa fidelidade, é o nosso compromisso, eu diria que é a reafirmação do nosso compromisso de sermos fiéis, como eu fiz a ela há 23 anos atrás, ser fiel. Porque eu sempre digo, as pessoas estão de olho em nós, os nossos filhos, a igreja, a sociedade, o mundo está de olho em nós. E é verdade que tem se tornado incomum casais estarem juntos há tanto tempo, mas não é verdade. Esse é o comum, esse é o normal. Nós nos casamos para viver a vida toda juntos, não é o resto da vida, é a vida toda. Introdução. De acordo com a Septuaginta, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui, nesta lição, que o assunto principal deste livro de Malaquias não é dízimos e ofertas, mas a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus e o indivíduo e sua família. Pega aí sua revista, pega aí bloco de anotações para ver o que Deus tem para nós reservado aqui nesta lição e não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações. Esta aula é importante para você, então nos ajude a compartilhar. Tópico 1. Malaquias. O nome dele significa meu mensageiro. Sabemos que ele viveu em uma época pós-exílica, ou seja, depois do exílio. Ele foi contemporâneo de Neemias e demonstrou sua fidelidade a Deus, combatendo práticas pecaminosas que eram consentidas em seu tempo. Eu fiz uma pergunta há alguns dias às minhas redes sociais, perguntando
O seu ministério, perguntando a professores, a pastores, a pregadores, ele é mais pastoral ou profético? Para que lado que o seu ministério pende mais? Pastoral ou profético? O pastoral é aquele que cuida, é aquele que abraça, é aquele que assopra, né? O profético não, irmão. O ministério profético é de confronto. E você precisa ter em mente isso. Porque tem muita gente querendo pastorear sendo profeta e muito profeta querendo ser pastor. E é claro que Deus pode nos ajudar a ter um equilíbrio entre os dois. Mas qual é o principal ponto do seu ministério? Por que eu digo isso? Porque Malaquias não teve popularidade. A maneira como Malaquias, a maneira como o profeta de Deus mostra a sua fidelidade a Deus é combatendo aquilo que Deus abomina. E isso não trará a nenhum de nós nenhum tipo de popularidade. Ele viveu aqui próximo a Neemias, mas não vai mencionar aí o seu nome, tá certo? Enfim, era um momento difícil para servir o Senhor, pois os religiosos se mostravam indiferentes, faltava temor ao Senhor. Eu tenho dito que nos últimos dias a coisa mais difícil, a coisa mais complicada com que nós vamos lidar, e a Bíblia diz isso em 2 Timóteo 3, em 2 Timóteo 4, é a indiferença das pessoas. Um coração insensível à voz de Deus. Falta temor a Deus. Quando falta temor a Deus, ninguém dá ouvido à sua voz, ninguém dá ouvido à sua palavra. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós. No tempo aqui de Malaquias, os judeus já tinham voltado para Jerusalém. Eles já tinham voltado, mas com o tempo se tornaram apáticos na prática da fé. É o que eu disse agora, gravando a aula aqui de adultos, é o formalismo religioso. É quando praticamos culto, liturgia, até organizamos, mas o nosso coração não é reto para com Deus. A nossa intenção não é servi-lo, não é cultuá-lo. E quando mostramos no culto que a nossa intenção é verdadeira enquanto estamos cultuando, quando fora do culto nós praticamos aquilo que a palavra ensina, quando fora do culto nós vivemos uma adoração coerente com aquela manifestada no ambiente de culto. Do contrário, as pessoas podem se impressionar com o nosso culto, Deus não. As pessoas podem olhar e dizer que culto bonito, que igreja bonita, que adoração bonita, que louvor bonito, que pregação bonita. Mas Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona com o nosso comportamento pós-culto, fora do culto. Por isso que o culto, ele deve ser a reverberação da nossa vida fora dele. Mas, lamentavelmente, em alguns lugares, em algumas vezes, o nosso culto é um lampejo do que deveria ser a nossa vida. E isso é grave, porque isso nos afasta de Deus mesmo estando no ambiente de culto. Eles estavam uma adoração hipócrita e robotizada, corrupção do sacerdócio, uma vida espiritual em declínio. Tá? Essa era a situação desse povo. Quando a gente olha isso, a gente olha para hoje e a gente vai fazendo paralelo. Os judeus declinavam na sua vida espiritual. A profecia de Malaquias condenou a idolatria, os divórcios, os casamentos mistos, o abandono da guarda do sábado e o fracasso dos dízimos por conta do egoísmo material. O templo estava abandonado, sendo ignorado ali pelo povo. Ou seja, Malaquias condenou o afastamento do povo para com a palavra de Deus. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, qual que é o problema? É que é mais fácil deixar o povo. Agora o profeta não tem essa opção. Falando aqui para jovens, é uma aula para jovens, tomem muito cuidado com pessoas que falam em nome de Deus, mas não confrontam nenhum pecado. Porque estas pessoas estão fazendo de vocês negócio. Paulo já disse isso em uma de suas cartas. Farão de vós negócio. Eu desafio qualquer um a procurar na internet, qualquer pregador dos mais famosos que nós temos, que fale especificamente contra o pecado. Poucos têm falado.
e os que têm falado são atacados por aqueles que se dizem cristãos. Por quê? Porque não dá popularidade. Mas o pregador, o profeta, estou dizendo isso para que os jovens entendam, orem por quem tem esse tipo de ministério. Não critique, não cancele, porque não é o ministério fácil, é o ministério doído. Como nós gostaríamos de subir ao altar e falar, meu Deus, a glória está aqui, a glória está ali, mas o nosso coração ferve para falar a palavra de Deus, para termos compromisso com a palavra de Deus. E ter compromisso com a palavra é ter compromisso com as pessoas, é ter compromisso com a alma das pessoas, mas o contrário também é verdadeiro. Abandonar o compromisso da palavra para ter compromisso com o que as pessoas querem ouvir é não amá-las, é odiá-las, é desejar o inferno para elas. Por quê? Porque não estamos conduzindo elas para o céu se nós não estivermos guiando elas pela palavra. Então, por mais que doa, por mais que confronte, por mais que seja difícil, nós não podemos tergiversar com isso. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, porque quem ama corrige e Deus corrige aqueles que Ele ama. E é através da palavra que as pessoas vão refletir sua condição espiritual e terem então a oportunidade de mudarem de vida, terem a oportunidade de nascerem de novo. Se nós tirarmos a palavra verdadeira das pessoas e das nossas pregações e dos nossos vídeos, nós estamos conduzindo as pessoas para o inferno quando fomos chamados para tirá-las de lá. Precisamos pensar nisso. Tópico 2. Indiferença religiosa. A ingratidão, a primeira coisa que vai se manifestar quando o povo se afasta de Deus é a ingratidão. Eles chegaram ao cúmulo de perguntar: em que nos amaste? Olha só. Então, ingratidão é quando as pessoas não conseguem perceber o amor de Deus sobre elas. Ingratidão. Ou seja, não se render a Cristo é uma demonstração de ingratidão. É por isso que as pessoas não irão para o inferno, não serão condenadas ou não estão já debaixo de condenação. Vamos ser bíblicos, né? As pessoas não estão debaixo de condenação por causa, a causa não são os pecados que elas praticam. Fazia tempo que eu queria falar sobre isso. Escreve isso aí. As pessoas não estão debaixo de condenação por causa do pecado que elas praticam, mas por rejeitarem crer em Cristo. Está aqui na Bíblia. João 13,16, mas tem que continuar a leitura. A gente só lê João 13,16. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, qual é a razão da condenação das pessoas? Não crê em Jesus Cristo. É por isso que elas se entregam a uma vida de pecado. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo, que significa se entregar a Ele, se render a Ele, nasce de novo e tem a sua vida mudada, a sua vida transformada. Então essa que é a questão. As pessoas estão debaixo de condenação por ingratidão, por não reconhecerem o amor de Deus através de Jesus Cristo. Esse amor que é demonstrado a eles foi demonstrado ao longo de muitos anos. E a nós, hoje nós entendemos que é demonstrado a nós desde a eternidade. 1 Pedro 1, 18 a 19. Desde antes mesmo da nossa criação, Deus nos ama. Mas um coração indiferente, ele demonstra esse nível de ingratidão para com Deus. Descaso religioso. Eles realizavam o sacrifício de qualquer maneira. Eles não se preocupavam com a maneira como Deus exigia ser adorado. Nós precisamos prestar muita atenção. Deus não aceita qualquer culto.
O culto não é para ele. Então nós precisamos olhar o que a palavra diz. É por isso que eu disse há algum tempo atrás, quem não sabe o que é culto, não sabe como cultuar. Como deve ser o nosso culto? O nosso culto, em primeiro lugar, não deve agradar a nós, ele é feito para agradar a Deus. A estrela do culto é ele, o motivo do culto é ele, a razão do culto é ele. O propósito do culto é adorar a ele, é engrandecer a ele. O culto deve ser alegre, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. O culto deve ser encarado como uma prestação de serviço. Eu sempre digo que o americano, quando ele vai para o culto, ele está dizendo, eu estou indo para o serviço. Ou seja, a mesma mentalidade de oferecer o mesmo serviço, chegar no horário, não faltar, ser pontual, fazer um serviço com excelência, é a mentalidade que ele tem quando vai ao culto. O culto tem que ser com ordem e com decência. O culto deve ter salmos, hinos e cânticos espirituais, está lá em Efésios, capítulo 5. Vai embora, lê do 18 para o 22, não lê só o 18 não. Culto a Deus. Então, se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos entender os parâmetros que Ele exige de culto e não os que nós queremos oferecer. Você olha pela internet aí, na televisão, quando tem uma reportagem, nos templos budistas, as pessoas, para entrar, elas têm que tirar os calçados. Num templo, numa mesquita de muçulmanos, eu estive em Curitiba, e curioso para a gente entrar, para ver não na mesquita, numa ala da mesquita aberta à visitação, nós tivemos que tirar os nossos sapatos e sandálias e colocar uma touquinha no pé para poder entrar e pisar naqueles tapetes deles lá. Olha só, será que para deuses que não são deuses há exigências e para o nosso Deus é de qualquer jeito? E o pior, eles tinham se acostumado a servir a Deus de qualquer jeito. E Deus está dizendo, olha, vocês têm que voltar para os meus princípios. Vocês têm que olhar o que está na palavra. É o que está na palavra. Mas eles estavam agindo por interesses pessoais. E aí as pessoas eram prejudicadas. Nós não podemos relacionar com Deus de maneira indiferente. Deus é tudo. E Deus não se ilude com as nossas ações. Ele sonda. Gente, a gente precisa interpretar corretamente 1 Samuel 16. Deus não vê como homem vê, ele olha o coração. Deus não tem essa o coração, quer sim. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. O coração é o centro da vida, é o centro da alma, é o centro das emoções. É o coração quem domina o nosso coração, quem ocupa o trono do nosso coração, ocupa a nossa vida como um todo. É a nossa prioridade. E nós não podemos amar a dois senhores. No trono do nosso coração só tem um trono, não tem tronos, é um trono. Ou Deus está nele, ou outro está, e ele então não é nossa prioridade. E nós demonstramos isso no nosso culto, sendo insensíveis, sendo omissos, sendo relapsos, sendo relaxados mesmo. Nós demonstramos isso no nosso culto a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. A família é importante. Tópico 3. Aqui ele vai falar de casamentos mistos. A questão aqui não era racial, era espiritual. Por conta do cativeiro, eles acabaram se casando com muitas mulheres de outras nacionalidades. Não é? Aí, o que acontece é o seguinte. Muitas dessas mulheres queriam servir ao Senhor, como era o caso, foi o caso de Ruth, como foi o caso de Raabe, muita gente. Mas, na realidade, o problema era mais embaixo, porque muitos desses casamentos, eles se originavam em relacionamentos com mulheres pagãs. E pouco a pouco o paganismo foi se tornando normal ali dentro do ambiente, não é? Por quê? Porque traziam consigo a sua cultura. Para os dias de hoje também há princípios para o relacionamento. Ame e se relacione com alguém que sirva a Deus e tem compromisso com Jesus.
Não se una alguém que se recusou a unir-se a Cristo. É o tal do jugo desigual. É o tal do jugo desigual, 2 Coríntios 6,14, que deve ser aplicado a todas as áreas da vida e não apenas a relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, como é que fica? Pessoas de religiões diferentes se casando. Os dois podem até dar um jeito, mas e quando vierem os filhos? Como é que vai fazer? Onde esses filhos serão levados? Onde eles irão aprender sobre Deus? Sobre que Deus, se o outro é de uma religião pagã? Como é que fica isso? Tem que pensar em tudo isso. O jovem precisa pensar. Divórcio. A impiedade infiltrou-se no coração do povo, de modo que eles estavam indiferentes em relação a Deus e às suas próprias famílias. Os homens mais velhos eram levianos com as suas esposas de mais idade, trocando-a pelas jovens estrangeiras. Olha só, é aquela situação. Passa a vida inteira ao lado de uma guerreira e no final da vida quer passar a sua vida ao lado de uma aventureira. Por isso que o texto diz: ame a mulher da sua mocidade. Ame a mulher da sua mocidade. É um só casamento. Ponto. Fiquei feliz de ver um grande líder esses dias dizendo que obreiros, pastores, só podem acessar o ministério se forem maridos de uma só mulher. Ou seja, não é o caso de viuvez, ok? Mas em caso de divórcio, não dá. Ele perde a autoridade. O que ele vai ensinar para a igreja? Mas isso não é popular falar. Isso não é politicamente correto para falar. Mas que exemplo dá a igreja? Alguém que vem de famílias destruídas. Pode servir a Deus, pode até pregar, cantar, mas pastorear é outra situação. A família do pastor é a vitrine. O casamento do pastor é a vitrine. A igreja está de olho. É a referência para a igreja. Se o casamento do pastor está em ruínas, ou chegou às ruínas, o que dirá das ovelhas que ele pastoreia? Então, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E ser fiel a Deus nesse aspecto é sermos fiéis à aliança firmada no casamento. O cristão não casa para ver se vai dar certo, mas para fazer dar certo. E por último, a nossa relação com Deus influencia nossa relação familiar. E esta interfere na forma como nos relacionamos com o Senhor. Nós somos criados com a capacidade de amar. Então, foi Deus quem uniu pela primeira vez homem e mulher. Então, a nossa aliança, a minha e da minha esposa, a de você que estiver assistindo, a aliança do homem com a mulher, diante do altar das testemunhas, esta aliança, ela é uma aliança com Deus. A Bíblia diz assim: Deus foi testemunha entre ti, não é isso? Vamos ver aqui. Deus foi testemunha entre ti, Malaquias 2,14. Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Se nós tivermos isso em mente, nós não daremos espaço para o divórcio na nossa vida. Ora, o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Quebrar esta aliança com a esposa, o que a Bíblia quer que eu e você entenda, é quebrar uma aliança com Deus. Que Deus foi testemunha. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus guarde a nossa alma, que Deus guarde a nossa fé, que Deus guarde a nossa casa e que nós aprendamos com esta lição a sermos fiéis ao Senhor, não sermos indiferentes com o culto que a Ele oferecermos e também não sermos indiferentes com a aliança que temos com Ele,
com a nossa esposa, você aí com o seu marido, a irmã que estiver assistindo, porque esta aliança ela é com o Senhor. Não é só com as pessoas em volta e com a pessoa com quem nos casamos. Ela é uma aliança com o Senhor. E o Senhor, ele é aquele que restaura casamentos. O papel da igreja, a palavra da igreja é de restauração. Amém? Deus os abençoe. Forte abraço, hein? Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Nos vemos por aqui na próxima semana com o novo trimestre que está chegando. Fiquem com Deus. Forte abraço, Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus sonhos, teus projetos, teus negócios, tua aula. Até a próxima semana, Deus abençoe. Aqui. Vamos fechar.